Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será O Senhor Reina. Há um salmo que vai aparecer aqui como base para o nosso estudo de hoje, que é o Salmo 97. Eu gostaria de gastar alguns momentos lendo com você esse salmo, que é um salmo extraordinário, que vai exaltar uma outra característica aqui do Senhor. O texto diz assim: O Senhor reina. Alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes, nuvens escuras o cercam. Justiça e retidão são a base do seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os seus deuses se prostram diante dele. Sião ouve e se alegrou, e de todas as cidades de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem o seu nome. Bem, o que fica claro para a gente quando a gente lê o Salmo 97, e quem fala do Salmo 97 pode falar do Salmo 93, 96, Salmo 99, Salmo 104, entre outros, são salmos que destacam uma outra característica a respeito de Deus. Ontem nós vimos que a Bíblia apresenta Deus como Deus que nos criou, o Deus que nos fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Uma outra característica que vai aparecer aqui agora é que o Senhor reina. Sabe, eu gosto muito de pensar em Apocalipse no capítulo 4, quando nós pensamos um pouco a respeito da história de João. João era o último dos apóstolos vivos, todo o colégio apostólico havia falecido, todos os demais discípulos, pelo viés do martírio, inclusive. João era o último dos apóstolos vivos, já bem velhinho, bem idoso, e agora o imperador começava um processo de perseguição atroz contra ele. Nesse processo, João acaba sendo lançado num caldeirão de azeite fervendo, mas Deus o protegeu de forma extraordinária, ele não sofreu dano algum, mas o imperador Domiciano acaba enviando João para o pior lugar do império, para a ilha de Patmos, uma ilha rochosa, aonde juntamente com os demais prisioneiros que eram os piores do Império Romano, João agora se vê cercado por uma prisão sem muros, porque o mar Egeu, que é muito agitado naquela região, fazia com que ele não tivesse a mínima possibilidade nem sequer de sair dali. Uma colônia penal, sujeitos a feitores escravos. O João agora trabalha, imagine, um senhor com mais de 80 anos na época, numa situação como aquela, muito provavelmente em algum momento deve ter passado pela sua cabeça: será que o Senhor Deus ele está vendo aquilo que está acontecendo aqui? Será que ele não está vendo que todos os dias centenas de cristãos morrem sendo lançados às feras ou crucificados? Enfim, será que Deus não está vendo isso tudo? Será que Deus realmente ainda se importa? Nisso, o capítulo 4 começa dizendo que João ele viu uma porta aberta no céu e uma voz que dizia: sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que em breve deverão acontecer. E João é tomado pelo Espírito e quando ele se vê, ele está exatamente diante do trono celestial. Há um trono imenso no qual o Deus o Pai está assentado. 24 tronos estão no entorno desse trono principal, onde estão os 24 anciãos, representantes da terra, que foram levados com Cristo para o céu por ocasião de sua ressurreição, para acompanhar todo o processo de juízo que aconteceria antes que ele viesse à terra para poder buscar a humanidade. João se vê diante daquele quadro todo. A primeira coisa que João vai perceber é que Deus está assentado sobre o trono. E isso mostra o lugar onde Deus se encontra. Uma das questões que se colocam quando alguém tem poder e autoridade não é que ele use o seu poder e autoridade todas as horas para poder fazer com que a sua vontade valha. E isso é o que fazem os déspotas. Aqueles indivíduos que não respeitam a
a experiência dos outros. Deus não precisa que as pessoas olhem para ele e digam, ó, como você é poderoso. Não, ele sabe o que ele é. Ele é o Criador absoluto de todas as coisas e ele está sentado sobre o trono do universo. É ele quem dirige todas as coisas. Ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as forças do mal. Satanás só pode agir porque Deus deu a ele um tempo para que ele pudesse mostrar diante de todo o universo, porque ele fez acusações sérias contra o governo de Deus, mencionando que se ele tivesse uma oportunidade, ele faria melhor do que Deus, governaria melhor do que Deus. Ele acusou Deus de ser aquilo que ele mesmo havia se tornado, um déspota, um tirano cruel. João, quando vê que Deus está sentado sobre o trono, o que ele está vendo é o seguinte: Deus continua dirigindo todas as coisas, e a forma que ele escolheu para poder lidar com isso é alguma coisa realmente tremenda. Sabe, um historiador do primeiro século mencionou que conforme os cristãos eram martirizados, tamanha era a força do seu testemunho diante da própria morte, que quando eles iam tombando um a um, que o seu testemunho era tão forte que o seu sangue parecia semente. Pelo testemunho que dava em face da morte, outras pessoas se convertiam. E para aquele que está em Cristo, como a própria Bíblia vai dizer, preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu justo. Lá no Salmo 116 encontramos isso. O Senhor, na verdade, olha para aquele que morre, para aquele que está morrendo em Cristo e sabe que as suas lutas acabaram, sua salvação está garantida. Quando você percebe, Deus está sentado sobre o seu trono. O inimigo tem trabalhado desde que a rebelião começou para tentar tirar o Senhor Deus do trono, mas o Senhor Deus não sai de lá. É Ele quem governa sobre todo o planeta. Isso tem que fazer com que, de alguma forma, a gente pare para poder pensar. Isso precisa fazer com que a gente pare para poder entender um pouco daquilo que vai no coração de Deus. Quem Ele é. Ele é o soberano de todas as coisas. Por isso, o Senhor, como Criador, ele está ligado de modo inseparável ao Senhor como soberano, como governante. Mas tamanho é o poder que ele colocou nas nossas mãos, que por causa do livre-arbítrio, o direito de escolha, nós podemos permitir que ele seja o governante, o soberano sobre a nossa vida, ou não. Podemos viver como quem se submete àquilo que é a vontade de Deus, ou podemos viver do jeito que nós queremos, sem nos preocupar com a autoridade que é dele, que lhe é devida. Se ele é o comandante absoluto do planeta, se ele é o soberano do universo, ele deve ser tratado como tal. Quem Deus é em sua vida? Eu gostaria de orar nesse momento, colocando minha vida à disposição desse soberano do universo. Você não quer fazer o mesmo comigo? Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu ouves as orações e os clamores dos seus filhos. Nos colocamos agora em tuas mãos, pedindo que tu possas ouvir cada prece que sobe desse momento, dos meus amigos e irmãos que oram comigo, aquelas que foram enviadas para a nossa comunidade de oração, e responda de acordo com a tua vontade. Reconhecemos o Senhor como soberano da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que desenvolveremos no nosso estudo será Deus é o juiz. Eu estudo a lição? E você?